é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é o dia da gente falar das leituras do mês de janeiro. Começando aí 2023, chegou a hora da gente conversar aí tudo que eu li ao longo do mês de janeiro. Foram aí total de 7 livros, na verdade 6 livros e uma HQ e um livro meio ali encaminhado no meio do caminho, que eu vou comentar um pouquinho com vocês. Mas antes de a gente ir aos livros, então não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeos novos por aqui. E se você gostar de algum desses livros aqui e for comprar na Amazon, por favor, compre com o meu link, que você não paga nada mais por isso e ajuda bastante o Li no Livro. O ano já começou com tudo, porque no dia 1º de janeiro eu acabei lendo o livro completo, e esse livro foi A Trança, da Letícia Colombani, eu não sei como fala exatamente o nome dessa autora. E aqui a gente vai ter, então, a história de 3 mulheres aqui, né, que vai simbolizar essa trança, essas 3 histórias que vão ser entrelaçadas. E a gente tem aqui realidades muito, muito diferentes. Aqui a gente tem uma moça que mora na Índia, ela é casada, tem uma filha e ela viveria uma vida bem complicada. Ela é uma Dalit, que se você conhece alguma coisinha assim que nem eu, conhece muito pouco, mas já tá ligado que os Dalits são ali a classe das castas da Índia, que é a mais desvalorizada. Basicamente eles nem consideram basicamente eles como humanos. E ela vive ali, o trabalho dela é juntar os dejetos das pessoas, dos ricos, né, das castas superiores. É terrível, assim, sabe, é horroroso como é narrado a vida dela ali. E a filha dela vai acabar seguindo o mesmo caminho dela, porque ela é uma Dalit, o marido é um Dalit, e a filha também é, e ela vai, tipo, eles vêm de uma geração, assim, de empregos terríveis, né, de profissões horrorosas, e a filha dela vai acabar seguindo o mesmo caminho. Então, tudo isso gira em torno dela tentar conseguir um caminho, uma vida melhor para a filha dela. Em contrapartida, a gente tem uma moça ali, que o pai dela tem uma fábrica de perucas, né? Na verdade, eles trançam os cabelos ali para fazer perucas, e ela se vê ali numa situação que ela vai meio que ter que prover para a família, porque alguma coisa vai acontecer com o pai dela. E na terceira história, a gente tem uma moça, eu já não lembro exatamente, acho que essa daí acho que é na Itália, se eu não me engano, é essa das perucas. E a gente tem uma outra mulher canadense, que ela é uma advogada super fodona, super famosa. E só que a vida dela também vai ter aí, digamos assim, um degrau a mais, que ela vai passar ali por um problema de saúde, digamos assim. E o mais legal dessa história, realmente, pra mim, foi como essas 3 histórias de lugares tão diferentes, mulheres tão de idades, realidades diversas, elas vão acabar se entrelaçando no final. Não foi uma história assim que, digamos, é um livro que eu fiquei super fixa ali na história. Eu realmente teve momentos que a história me perdeu. Acho que principalmente a história da menina da Itália, né, da fábrica de perucas, me deixou um pouco assim, sabe? Não me empolgou tanto assim. E a parte da menina da Índia, realmente, acho que é a parte mais que é aquele choque cultural pra gente, né? Foi o que mais me prendeu, mas claro, com aquela carga de tristeza infinita, assim, e de dor no coração muito grande. A Mulher do Canadá foi mais ou menos, assim, foi legal, uma história diferente também, uma outra abordagem, mas não foi aquele morri de amores. Talvez eu pequei um pouco em ler o livro tudo de uma vez, num dia só, então acho que talvez tirou um pouco ali da criar teorias e instigar um pouco mais pra onde a história ia. Eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro, porque realmente eu achei, assim, talvez se ele fosse um pouquinho maior, tivesse um pouco mais de desenvolvimento das personagens, ou passasse mais tempo com elas, talvez eu tivesse gostado um pouco mais. Mas eu gostei bastante da escrita da Letícia e já fiquei com vontade de ler outras coisas dela. Eu tenho aqui, eu não sei se ela na verdade começou a escrever faz pouco tempo, mas eu tenho aqui as Vitoriosas, que vem no Intrínsecos, então provavelmente aí vamos ver se esse ano talvez ainda eu consigo pegar esse livro. Não me desacreditei totalmente dela, mas também não foi aquela coisa, nossa, fiquei apaixonada. Mas, enfim, né, uma mulher que escreve sobre histórias de mulheres sempre vai me chamar a atenção, e mesmo que não seja uma experiência incrível, é sempre válida. Eu tava no clima de livros curtinhos, então decidi pegar um Zafón, porque já fazia bastante tempo que eu tinha lido Marina, e decidi pegar, então, O Príncipe da Névoa. Eu não lembro exatamente como que chama essa trilogia, e nem sempre tá escrito nos lugares, mas é uma trilogia... Ai, não vou lembrar. Mas enfim, eu tava afim de pegar Zafón, mas eu não tava afim de pegar O Sombra do Vento pra ler os 4, porque quando eu for ler, eu vou querer ler um atrás do outro, ou pelo menos um projeto que eu leia um por mês, e acho que provavelmente
provavelmente vou querer ler numa leitura coletiva, não vou querer ler sozinha, se é tão incrível quanto as pessoas falam, né? E daí decidi pegar esses pequenininhos, que são, apesar de ser uma trilogia, são histórias avulsas. Aqui a gente vai ter esse menino que mudou com a família dele para uma casa no interior da Alemanha, deixa eu lembrar, eu não lembro exatamente de onde eles são, vamos ver se fica fácil aqui. Mas enfim, é durante a guerra, eu acho que é no interior da Alemanha, mas não tenho certeza. Ah, não é no interior da Alemanha, né, porque o Zafon é espanhol, é no interior da Espanha. Tá bom, vamos chutar que é no interior da Espanha. Mas eles estão fugindo da guerra, que se passa em 1943. E ele vai morar nesse lugar ali que é na beira de numa praia mesmo, bonita mesmo. E ele vai começar a descobrir que aquela casa que a família dele se mudou tem muita história e que todo aquele local ali tem muita história. Isso principalmente quando ele e a irmã dele acabam conhecendo um menino que mora ali no local, morador há muitos anos daquela ilha, pode-se dizer, eu acho, não sei se é bem uma ilha. E eles começam então a caçar, né, a cavar, digamos assim, a história do local, e vai ter aqui uma pegada bem sobrenatural. Só que é muito interessante essa história, eu fiquei muito apaixonada, eu acho que a escrita do Zafon, ele te ganha, mesmo que a história não seja lá tão a sua cara, porque é sobre, tipo, aquele clima de férias, de você vivendo ali final da sua infância, começo da adolescência, conhecendo lugares novos e desvendando mistérios, é muito essa pegada mesmo, só que eu acho, assim, pra mim teve uma pegada bem adulta, porque fala muito sobre maturidade, sobre aquela época ali, né, de você realmente estar começando sua vida adulta. Então eu achei muito legal, e a parte sobrenatural, o terror aqui é muito... Pra mim foi muito empolgante, que chegou numa hora da história que eu só não conseguia parar de ler, porque foi muito legal. Eu acho que eu acabei lendo esse livro quase que num dia só. Eu acho que eu peguei e li tipo umas 30 páginas só pra sentir a vibe da história, e daí no dia seguinte eu li todo o resto. Ele tem 170 páginas, 180 páginas, mas assim, muito chuchuzinho, muito Zafon mesmo, muito maravilhoso. Eu não sei se chega a passar Marina, porque Marina eu acho que é um pouco mais estruturado e faz um pouco mais sentido. Esse aqui tem bem cara de uma aventura, filme aventura terror de sessão da tarde, sabe? Mas, ai, é tão gostoso quanto. Gostei demais e já tô bem animada para pegar os próximos dessa trilogia. Na sequência, eu decidi começar, então, uma fantasia, né? Uma trilogia de fantasia com A Rebelde do Deserto. Começo do ano é sempre pra isso, né? Pra gente começar a fazer as coisas. E era, na verdade, uma história que eu queria já ter pego no final do ano passado, mas a coisa apertou e não deu tempo. Como eu sabia que eu não ia conseguir finalizar, daí eu decidi nem começar. Mas peguei agora e fiquei bem animada. Se você não conhece a história, que a gente vai ter uma menina que mora na beira do deserto. É um mundo que ele tem um paralelo com o nosso, mas não necessariamente, porque tem bem mais elementos de magia e seres e criaturas fantásticas. Mas é pra, tipo, né, fazer um paralelo aí sobre os povos ali que vivem em torno do deserto. E é bem legal, porque a gente tem aqui uma personagem de 16, 17 anos, então aquela pegada bem jovem adulto, mas bem adulto também, porque as coisas que acontecem com ela, assim, muitas vezes é tipo, eita, muita loucura, assim. E eu gostei muito dessa ambientação, eu nunca tinha lido nada com essa pegada mesmo de muita areia, muito calor, muita loucura acontecendo, e nem com seres tão fantásticos. Acho que, eu tô vendo, sou leitora muito de fantasia, né, por isso é exatamente o que eu estou começando. E essa era uma série, uma trilogia que todo mundo fala muito bem. E então decidi pegar pra ler, gostei muito, achei bem interessante, devorei, assim, porque realmente tem, do começo, do primeiro capítulo desse livro até o final, tem sempre algo interessante acontecendo, em nenhum momento o ritmo dele desce. Então eu achei bem legal e tô bem curiosa pra fazer a leitura. Eu vou ver se eu consigo, provavelmente em fevereiro ler o segundo, e em março ler o terceiro e concluir essa trilogia, então, porque é bem legal. Provavelmente, quem sabe lá pra frente eu trago uma resenha pra falar da série como um todo, mas enfim, a primeira experiência já foi muito legal. Na sequência, finalmente eu consegui terminar o King que eu estava empurrando lá de 2022 com As Terras Devastadas, Torre Negra Volume 3. Já saiu resenha aqui no canal, então eu já falo um pouquinho mais sobre a minha experiência com esse livro aqui, mas o que eu posso dizer pra vocês? Foi bem melhor do que eu esperava, tanto que era pra eu ter lido oficialmente em outubro, daí eu pulei 2 King na frente, daí eu enrolei dezembro, não li, e fui só terminar, na verdade. Eu comecei em dezembro, mas vim terminar em janeiro. É bem melhor do que os 2 primeiros, um clima totalmente diferente, uma pegada bem mais aventura, uma pegada bem mais mundo fantástico, bem
assim, vibezinha de Senhor dos Anéis, assim, a galera indo em direção a alguma coisa muito grandiosa. Empolgante já, logo no começo já dá aquela empolgada. Teve alguns momentos aqui que realmente falei, meu Deus, King, pelo amor de Deus, você não precisa, tipo, você não tá ganhando por palavras, tá ganhando por livro, não precisa encher linguiça. Tem umas partes, assim, uma parte em específica que eu realmente fiquei um pouco saturada, assim, já fiquei com medo de não dar certo de novo. Mas logo já passou, a coisa já começa a engrenar e tem muitas partes realmente empolgantes aqui. Dizer que eu estou super emocionada para ler mais 4 livros gigantes que tem depois desse, não estou necessariamente. Mas deu uma melhorada, deu uma renovada e respirei um ar novo para essa história, porque bem ou mal eu vou ter que ler os livros, inclusive esse ano tem mais um, né, que tem o volume 4. Mas foi legal, eu já, como eu falei, já saiu um vídeo aqui no canal em que eu destrincho um pouco mais sobre essa história e também falo um pouco mais, uma sessãozinha ali com spoilers, caso você já tenha lido ou esteja lendo nesse momento, então fica a dica. Eu estava seguindo minha vida normal lá em janeiro, pensando qual livro do 30 antes dos 30 eu pego esse mês, nananá, e eu vi que tava rolando uma leitura coletiva, ai, não lembro nem que canal que foi, dos Despossuídos, da Ursula Le Guin. Falei, quer saber, eu vou pegar, vou seguir um cronograma, vou acompanhar as discussões para ter uma coisa um pouco mais enriquecedora. Comecei a ler, terminei a ler, não vi nenhuma discussão, não vi nem a discussão final, porque eu sou desse jeito, totalmente descomprometida. Na verdade é que assim, eu gosto de leituras coletivas e principalmente quando eu tenho amigos lendo, que a gente vai trocando áudios e vai trocando coisas ao longo do livro e tudo mais. Mas essas leituras coletivas que o pessoal faz na internet, eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar, porque aí eu vou lá, geralmente quando tá rolando ao vivo eu não tô podendo assistir. Depois que rolou, às vezes eu até vou lá olhar, daí tipo tem, sei lá, 2 horas de vídeo. Daí eu penso, puta, 2 horas pra eu assistir o vídeo do povo discutindo, eu posso estar lendo 2 horas a mais de um livro novo. Então eu sempre faço essa peso na balança, não tem como. E eu sempre escolho ler em vez de assistir o pessoal falando do livro. Então tenho essa dificuldade, mas enfim, falando dos Despossuídos em si, adorei, maravilhoso, um dos já favoritinhos do ano, porque é muito incrível o que ela faz nesse livro. Aqui a gente vai ter então uma sociedade onde basicamente, vamos fazer um paralelo como se fosse a Terra, não é exatamente a Terra, mas é como se fosse. É como se tivesse ocorrido aí digamos, uma revolução aí na Terra como um todo. E surgiu aí grupos anarquistas aí, né, que queriam, enfim, colocar um novo sistema de governo, enfim. E o que foi decidido dessa história toda é que essas pessoas foram meio que expulsas da Terra e foram morar na Lua, né, como se fosse a nossa Lua. E lá eles fundaram uma sociedade nova, anarquista, que, enfim, funciona super bem. As pessoas, elas fazem o que querem, são livres para fazerem o que querem, mas elas têm esse senso de comunidade muito forte, é muito parte da cultura, do crescimento, da educação desse povo. Então eles sentem vontade de, né, o tempo todo estar contribuindo, estar fazendo algo que agregue, apesar de eles poderem seguir o ramo que eles quiserem, eles poderem trabalhar assim, né, escolher a profissão que quiserem, basicamente, mas sempre contribuindo para a sociedade, sempre também se voluntariando para serviços básicos também, o que é muito interessante, né? E, cara, eu fiquei muito presa nessa história. Eu fiquei com muito medo, porque o primeiro capítulo é uma fumaça sem fim, assim, que você não entende porra nenhuma. E já bateu o desespero. Eu falei, nossa, acho que eu sou muito burra pra ler esse livro. Mas na verdade não, ele só é fumaçado no começo, porque você não entende muito bem essa dinâmica. Depois que tudo é estabelecido, você começa a acompanhar. E tem um ponto importante nessa história também, que a gente tem aqui, acompanha um cientista, e esse cientista em específico, ele foi convidado para voltar para a Terra para conversar, né, com outros cientistas, enfim, contar como é a vida dele na Lua, digamos assim, né. E é muito interessante essa dinâmica, a forma como eles interagem, como tudo acontece. Eu fiquei apaixonada por esse livro, porque faz um paralelo com a nossa sociedade, assim, gigante, que te coloca ideias meio complicadas na cabeça de você administrar, porque você vê o quão merda o nosso mundo é, o quão bom ele poderia ser, né? Mas enfim, claro, a gente tá falando todo de um rolê bem utópico, né? Mas mesmo assim, muito interessante, várias reflexões sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a gente como pessoa. E gostei demais, achei sensacional. A mulher é muito foda. Como ela consegue falar de tanta coisa, porque daí a gente tem esse cara que ele é físico, né? O nosso protagonista. E, cara, ela faz umas discussões, assim, muito alto nível de física e de tudo. Ela é muito perfeita. E daí a gente acompanha também esse cara ao mesmo tempo que tá acontecendo no momento, e a gente tem flashbacks pra contar a vida dele mesmo, né?
eu fiquei apaixonada. Eu sei lá o que eu vou fazer, porque provavelmente eu vou pegar o próximo dela também ainda esse ano, porque ela é simplesmente perfeita. A Úrsula, ela ganhou minha vida e é isso, entendeu? Então leiam Os Despossuídos, vale muito a pena. E, enfim, muito foda. Na sequência, então, eu acabei lendo Eclipse Total do King, que daí sim era a leitura de janeiro oficial da leitura coletiva, né? E foi também um livro que eu amei, maravilhoso. E um marco muito importante pra mim, pelo menos, né? Que foi o primeiro livro do King que eu li em inglês. Eu estou numa vibe aí de pegar alguns livros, assim, né? Pra tentar ir aumentando o vocabulário, melhorando mesmo o inglês. E falei, nunca tinha lido nenhum King. Esse Eclipse Total, no momento, não tem nenhuma edição disponível, né? Eu ia ter que ler e-book mesmo. E-book pirateado, né? Então eu falei, quer saber, eu vou pegar e ler em inglês logo. O que talvez não tenha sido lá uma brilhante ideia, porque, digamos assim, a gente tem uma personagem aqui, entrando um pouquinho mais no contexto do livro. A gente tem uma personagem em que começa a história ela narrando, bem num clima assim de depoimento, digamos assim, ela contando a história dela. Ela é presa, ela acabou de ser presa, né, porque ela é acusada de matar a patroa dela, né. Só que ela chega ali, já começa, isso é o pontapé inicial do livro, ela chega assim, não, eu não matei a dona senhorita, não tenho nada a ver com isso, mas, sim, eu matei o meu marido. E todo mundo já desconfiava, assim, né, que ela tinha feito isso alguns anos atrás, ela já chega e já mete a verdade, e tudo se desenrola, então, a partir disso, ela contando a história com a patroa, contando a história com o marido, e a gente vai, então, acompanhar. Só que essa personagem em especial, que se chama Dolores, que na verdade em inglês o nome do livro é Dolores Claymore, ela tem, digamos assim, uma pessoa um pouco mais simples, ela vive ali numa, se passa numa ilha do Maine mesmo, né, uma ilha fictícia, mas digamos uma ilha reclusa, né, não faz parte do continente, então ela é uma mulher um pouco mais simples, de um linguajar mais simples, e o livro ele é escrito dessa forma mesmo, tem muita abreviação, assim, de palavras, então, minha primeira experiência com o King, eu peguei um livro em que não é escrito, digamos assim, com inglês tradicional, é escrito do ponto de vista dessa personagem que, nossa, ela junta a palavra, tipo assim, quando você tá lendo, faz sentido foneticamente, assim, a palavra que ela tá falando, não necessariamente como tá escrito. Então, não foi dar uma, assim, brilhante ideia, mas deu pra entender, deu pra pegar o rolê todo. E esse livro foi maravilhoso, tipo, adorei, do começo ao fim. A Dolores é uma personagem maravilhosa e, enfim, só tem um elogio, só tem coisas boas a falar, mas eu vou deixar pra falar um pouco mais na resenha dela e também vou trazer um livro à parte, um vídeo à parte pra falar então da adaptação. Desculpa, eu tive que parar aqui no meio mesmo porque a galera, eu estou gravando durante a semana e durante a semana é um caos, né, porque eu moro no centro, então tá rolando tudo assim. Espero que não tenha ficado muito impossível. Mas então, voltando, vou trazer um vídeo especial aí só sobre o livro pra falar, porque é com a maravilhosa Cat Bates. Enquanto eu tava lendo, inclusive, eu só consegui imaginar ela. E, enfim, espero que o filme seja muito bom, porque ela é maravilhosa. E o livro foi incrível, é muito loucura. Eu não quero entrar muito em detalhes pra não... Além de deixar isso pra resenha, né, não dar spoilers, mas é uma das personagens mais incríveis, assim, que o King já criou. Ele já criou algumas muito boas. Mas nesse aqui, realmente, um livro que foge totalmente da pegada terror dele, da pegada sobrenatural, uma coisa bem mais terror da nossa vida do dia a dia. Então, nossa, muito bom. Uma pena que não tenha edição corrente agora, porque o pessoal tá perdendo um puto do livro. Na sequência, então, eu li Maus, do Art Spiegelman, acho que é assim que fala o nome dele. Eu tô participando aí de um clube aqui da minha cidade, que existia já há bastante tempo e eu não sabia, porque sou uma pessoa super desinformada, que chama Corte Literária. E nesse janeiro o tema era HQ e a gente escolheu, então, na verdade a gente não, porque eu entrei e já tava escolhido, o Maus. E foi muito incrível, né, aqui só dando um contexto, vai contar a história de uma família que acabou passando pela Segunda Guerra Mundial, uma família de judeus, poloneses, e que, enfim, o casal ainda acaba indo parando em Auschwitz. Na verdade, o cara que a gente acompanha, né, vai parar em Auschwitz, então conta desde a história que eles se conheceram, e, enfim, até acabar a Segunda Guerra. Na verdade, é narrado pelo filho dele, o filho dele que tá contando essa história, que tá, na verdade, conversando com o pai sobre a história, e a ideia é justamente ele ser mesmo um quadrinista e querer fazer a história do pai e tudo mais.
muito pesado, muitas reflexões importantes, assim, que você levanta. É sempre, eu acho muito importante, muito válido você sempre relembrar o que aconteceu, pegar o mínimo que você conseguir de histórias, né, de pessoas reais, tanta gente que morreu sem poder contar a sua história. Nossa, é muito surreal, assim. Ainda hoje é muito surreal saber que isso aconteceu e quantas vezes a gente não sabe que pode estar à beira de acontecer de novo com tanta movimento radical de direita ainda ascendendo. Então, a gente está vivendo uma crise agora no momento em que muitas pessoas negam o que aconteceu, muitas pessoas têm pensamentos muito semelhantes ao que originou, por exemplo, o nazismo. Então, é bem assustador e, assim, a gente tem também uma geração que já não fala mais tanto sobre isso, né? Eu, pelo menos, assim, da minha geração para trás, acaba sendo, assim, uma fixação de algum momento da sua vida, a Segunda Guerra Mundial. Boa parte das pessoas que eu conheço tiveram isso, né? E eu vejo que a geração nova já não tem mais tanto isso, e o que é bem preocupante, porque quando a história começa a se apagar, a se perder, é quando os mesmos erros podem ser cometidos novamente. Então, bem assustador, aquele, nossa, muito louco. Mas um quadrinho excelente, maravilhoso, muito bem desenhado, muito bem escrito, impactante. Acho que na medida certa, com as analogias certas, então, muito maravilhoso. E me acendeu de novo a vontade de ler quadrinhos aí, trazer isso de novo pra minha vida, porque realmente é uma experiência bem diferente de ler um livro. Então, maravilhoso o Mouse, acho que todo mundo aí já deve ter pelo menos ouvido falar e é realmente incrível. Por último e não menos importante, vou deixar aqui só citado que eu comecei a ler David Copperfield, do Charles Dickens, que vai narrar que é a história de um menino muito desgraçado, assim, a vida dele é uma merda. Basicamente, pelo menos até onde eu fui, assim, muita coisa ruim acontece com ele. Que é um clássico do Dickens, né? Na verdade, eu já li Oliver Twist só, né, dele, mas já deu pra perceber aqui o padrão. E a gente vai ter um menininho, o David, que a vida dele está tudo bem, ele tudo tranquilo, ele mora só com a mãe, o pai dele já faleceu quando ele era muito novo, na verdade antes dele nascer, e já é uma tristeza. Mas ele vive com a mãe, ele numa vibe muito boa, com a empregada da casa também, que é basicamente uma outra mãe pra ele, tá tudo muito bem, até que a mãe dele decide se casar novamente, daí a vida dele começa a virar uma desgraça sem fim, e muitas coisas vêm daí. Não vou entrar muito em detalhes porque realmente não tem como sem contar muita história. Eu li em torno de umas 400 páginas dele, provavelmente em fevereiro, então minha meta, né, é pelo menos mais umas 400 e finalizar em março. Vamos ver se vai rolar. E durante todo esse tempo eu vou acabar, então, passando muita tristeza junto com o David, com o Oliver. O Oliver também passei muita tristeza, agora chegou a vez de passar junto com o David. Mas Dickens é muito gostoso, você fica muito preso dentro da história e é sempre muito legal mesmo fazer essas leituras. E já decidi começar o ano, então, tirando esse calhamação aí que já estava programado há um tempo. Vamos ver se vem aí até março. Então, galera, por aí, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu esses livros, se você gosta, se não gosta, eu vou adorar conversar com vocês. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.